Boa noite, salve Maria! Vamos começar? Hoje nós damos início ao nosso primeiro encontro de formação, nesse curso, essa caminhada, esse itinerário de preparação para a consagração a Jesus, pelas mãos da Santíssima Virgem Maria. Me chamo Fernanda, aqui ao meu lado nós temos Jéssica Souza, ela vai conduzir esse primeiro encontro, e nós somos membros da Associação Mãe da Divina Ciência, que hoje tem como presidente o padre Jerônimo Alves, que não está presente nessa aula de abertura porque ele teve um pequeno compromisso ali em Roma, no Vaticano. Ele está em um processo formativo para reitores, ele é o reitor do Seminário Diocesano de Caruaru, mas assim que ele voltar de Roma, ele vai dar sequência também aos próximos encontros. Então, possivelmente, a partir do terceiro encontro, vocês já estarão com o padre Jerônimo Alves. Então, nesse primeiro encontro, nós gostaríamos de dar as boas-vindas a todos vocês. E eu queria aproveitar, já que estamos em uma transmissão pelo YouTube, nós não temos aquele contato, né, quando a gente transmite pelo Google Meet ou por outras plataformas, né, de abrir câmera, de ouvir a voz de vocês, mas nós temos aqui a ferramenta do chat. Então, se você estiver vendo aí a ferramenta do chat ao vivo, eu gostaria que você colocasse aí no chat o seu nome, de qual cidade você está assistindo essa transmissão, pois vimos lá nas inscrições que tiveram pessoas de diferentes cidades. Nós, por exemplo, estamos em Gravatá, Pernambuco, e boa parte dos membros da Associação Mãe da Divina Ciência residem em Caruaru, Pernambuco, que também é a mesma área pastoral que a nossa, mesma diocese, né, mas estamos um pouquinho mais distante. E vimos que tem pessoas de outras cidades, de outros estados, né, também participando desse itinerário formativo. A vantagem de estarmos transmitindo pelo YouTube, e foi algo que eu coloquei lá no grupo do WhatsApp, é que essa aula, não só essa, como todas as outras formações, ficarão salvas aqui mesmo neste canal, em uma playlist, né? Depois eu vou mandar bem direitinho para vocês, e aqueles que não conseguirem assistir desde o começo, ou se quiser voltar depois para assistir novamente, é só acompanhar lá na playlist cada encontro, com os temas e também com os formadores equivalentes. Então, nós vamos iniciar agora, eu vou passar a palavra para a Jéssica, pois é ela que vai estar conduzindo esse primeiro encontro, e é isso. Antes de iniciarmos, vamos fazer uma oração, vamos invocar a Santíssima Trindade, pedir que o Divino Espírito Santo ele possa fazer morada em nossos corações, possa abrir as nossas mentes, a nossa alma, para tudo aquilo que vamos receber hoje de conhecimento. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Muito bem. Eu estou dando uma olhadinha aqui também, e queria que vocês confirmassem no chat se está travando, se o áudio está legal também, porque a gente aqui vai tentando solucionar, vai tentando se adequar também. Pelo menos aqui eu estou observando algum travando um pouquinho aqui, mas queria saber de vocês também. Então, usem o chat, tá? Coloquem perguntas e Fernanda vai me auxiliar um pouquinho aqui também, enquanto eu conduzo esse momento. E se por acaso vocês não estiverem vendo a opção do chat aqui no YouTube, pode falar lá no WhatsApp, enviar suas perguntas, que aí eu pego de lá e trago aqui para a Jéssica também, tá? Eu estou aqui com o telefone, tanto com o grupo do WhatsApp, como também eu estou observando o chat. E eu vi que até agora ninguém mandou nenhuma mensagem, tá bom? Então, se por acaso você também não estiver vendo essa opção, você pode até sair e voltar novamente clicando no mesmo link, que aí aparece, porque às vezes dá um delay e o chat não carrega de primeira. Então, você pode também experimentar fazendo isso. Sai um pouquinho, clica novamente no link e retorna.
ou é só enviar pelo WhatsApp que eu vou estar lendo as perguntas e as dúvidas de vocês. Muito bem. A Fernanda já falou um pouquinho, né, sobre esse itinerário, e por mais que não tenhamos uma única fonte de estudo para a consagração, pelo menos o encontro de hoje vai ter muita base no Tratado da Verdadeira Devoção, que muitos já conhecem, que é um dos tantos métodos de consagração a Nossa Senhora, e eu gosto muito desse pessoalmente. Sei que muitas pessoas conhecem a consagração através de São Luís Maria, então vou trazer um pouquinho sobre o tratado também, mas será muito rico todo esse caminho. Cada irmão irá trazer boas contribuições, muitas bases. O tema do nosso primeiro encontro será Fazei o que ele vos disser. Então, já convido vocês a pegarem sua Bíblia, sua Sagrada Escritura, para que a gente faça esse início trabalhando um pouquinho nesse evangelho tão conhecido. E o nosso subtema será Aspectos da Verdadeira Devoção Mariana. Então, será um encontro, prometo que serei o mais breve possível. Eu sei que nem sempre é tão fácil a gente acompanhar uma aula inteira, mas de forma dinâmica e tranquila a gente vai caminhando e conhecendo a verdadeira devoção e seus aspectos. Mas antes de entrarmos nesse assunto, vamos para o Evangelho, que ele será uma luz que irá iluminar este caminho. Então, abramos nossa Bíblia no Evangelho de São João, capítulo 2. O versículo específico que iremos tratar será o 5, mas eu vou começar do primeiro, porque São João ele vai trazer algo tão interessante que muitas vezes a gente lê novamente esse evangelho, mas passa despercebido. E começa o seguinte: 3 dias depois celebravam-se bodas em Caná de Galileia. Achava-se ali a mãe de Jesus. Também foram convidados Jesus e seus discípulos. Como viesse a faltar vinho, a mãe de Jesus disse-lhe: ele já não tem vinho. Respondeu-lhe Jesus: mulher, isso compete a nós? Minha hora ainda não chegou. E aqui o versículo mais importante. Disse então sua mãe aos serventes: fazei o que ele vos disser. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Esse evangelho é bem conhecido, principalmente por nós católicos. É o evangelho onde mais deixa explícito o papel de Maria na intercessão, como ela age. Mas o que é interessante também a gente iniciar observando é que São João, ele meio que coloca a Virgem Maria como uma protagonista nesse evangelho. Percebam que São João ele diz, bem no comecinho, ele diz que a mãe de Jesus estava presente e Jesus também. Então, ele começa colocando um foco, iluminando ao que virá a ser o início dos sinais de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele meio que coloca ali, entre aspas, Maria como uma protagonista. E Jesus também estava lá, os discípulos também estavam nesse casamento. São Luís Maria, falando um pouquinho agora sobre o tratado, ele inicia dizendo que Deus, ele começou todas as suas maiores maravilhas por meio da Santíssima Virgem Maria. E até aqui, no início dos sinais de Jesus, o primeiro sinal público, Deus se serve mais uma vez da Virgem Maria, para que Jesus ele inicie os seus sinais. E Deus também inicia a maior obra, a maior maravilha, que é a encarnação do Verbo por meio da Santíssima Virgem Maria. E não podemos mudar a realidade. Assim as coisas como são, Deus ele continua se servindo da Santíssima Virgem Maria para trazer suas maravilhas ao mundo e para nos levar também para o céu. É por isso que existe aquela antiga antífona que diz que Maria é a porta feliz do céu. E Deus escolheu, então, essa escrava, essa serva fiel e amorosa para trazer a salvação ao mundo e também para que Jesus ele iniciasse os seus sinais. Aí dá a entender um pouquinho porque João ele ilumina primeiro a Virgem Maria e depois a sua fala, não é? Fazei tudo o que ele vos disser. É claro que Jesus é Deus. Ele sabia das preocupações daquelas pessoas. Ele sabia muito bem o que se passava nas consciências, nos corações daquela família, daqueles noivos, daqueles empregados. Faltou vinho, é algo grave.
mas, ainda assim, essa é a beleza que existe no caminho da salvação. Jesus, sendo Deus, tudo sabendo, ele conhece muito mais do que a Virgem Maria, mas ainda assim Deus escolhe essa bondosa mãe para nos levar até ele. Maria nos aproxima de Deus. E essa é a beleza do caminho de salvação. Deus tão cheio de misericórdia, mas ainda assim, sabendo de nossas carências, sabendo das nossas necessidades, ele nos coloca essa mãe auxiliadora. E não é à toa que eu trouxe aqui Nossa Senhora Auxiliadora para nos lembrar disso. E na redenção também foi assim, não é? Quando o anjo ele anuncia à Santíssima Virgem Maria que ela irá trazer o Salvador, ela responde logo em seguida o faça-se. E a gente até consegue fazer um link dessa resposta da Virgem Maria para a mesma coisa que ela disse lá nas bodas de Caná. Percebam só. Maria responde ao anjo, né, o faça-se em mim segundo a vossa palavra. Então, isso nos mostra que Maria ela já conhecia o caminho. Quando lá nas bodas de Caná, ela diz, faça-se tudo o que ele vos disser. Então, aqui a gente não está falando de uma iniciante. Estamos falando de alguém que já conhece esse caminho. Alguém que já se conformou a Deus. Alguém que já vive essa entrega. Porque ela mesma, já não tendo mais nada para entregar a Deus, entregou a si mesma, sua própria vontade, suas próprias faculdades, sua alma, suas virtudes, seus tesouros exteriores, interiores, seu próprio sangue a Deus. Então, ela é esse caminho. Por isso que, na consagração a Jesus, pelas mãos de Maria, nós iniciamos recordando desse evangelho tão conhecido, mas que precisa ainda ser iluminado, que poderíamos passar a noite inteira só comentando sobre essa passagem, né, Fernanda? Então, esse é o caminho de santidade. Por meio da consagração, nós não estamos contando com a ajuda, como eu já falei antes, de uma pessoa que não sabe do que está falando, mas alguém que já fez esse caminho. Então, podemos confiar na Santíssima Virgem Maria. São João Damasceno ele fala o seguinte, que a devoção a Maria é uma arma de salvação que Deus dá a quem ele quer salvar. Então, um santo confirmando para nós que a consagração, a devoção à Santíssima Virgem Maria é, de fato, um meio para chegarmos a Jesus. Mas antes de falarmos sobre os aspectos da verdadeira devoção, eu acho importante a gente começar a entender o que significa devoção e consagração. Porque muitas vezes a gente pode acabar confundindo ou muitas vezes tendo ideias até superficiais sobre os dois temas. Na verdade, devoção e consagração, em essência, são a mesma coisa, mas acontecendo em momentos diferentes. Eu poderia dizer assim. Quem vai falar melhor o que é devoção é Santo Tomás de Aquino, doutor Angélico. Ele diz o seguinte, a devoção não parece ser nada além da vontade de prontamente se entregar às coisas pertencentes ao serviço de Deus. Ou seja, a devoção ela não é um sentimento, mas ela é um ato da vontade e prontidão para amar e servir a Deus. É uma decisão. Mas por que a gente precisa devoto da Virgem Maria? Talvez seja a nossa pergunta. Se a devoção é um ato da nossa vontade de servir a Deus, de estar sempre prontos para amar e servir a Deus, por que é que precisamos da devoção à Santíssima Virgem Maria e nos consagrarmos a ela? Vamos entender. Santo Tomás, ele também vai nos responder e dizer que a devoção aos santos não termina neles. Na verdade, passa por eles. Ela passa através deles a Deus. Veneramos a Deus nos ministros de Deus. Isso significa que o fim das devoções é o amor a Deus. Então, a devoção à Santíssima Virgem Maria, a devoção aos anjos, a devoção aos santos, todas elas têm a Jesus Cristo como seu fim último. E São Luís Maria, mais uma vez trazendo ele vai nos dizer que se as devoções elas não levassem a Jesus Cristo, elas seriam falsas e enganosas. E ele diz mais, de modo especial a devoção à Santíssima Virgem Maria. Se ela não me levasse a amar a Deus, a me entregar totalmente a Ele, eu deveria considerá-la como algo mentiroso e fruto do demônio, algo diabólico. Mas, sabendo que não é assim, que a devoção à Santíssima Virgem Maria, na verdade, ela me leva a me sacrificar, a me entregar mais perfeitamente a Deus,
Isso nos mostra que a devoção à Santíssima Virgem Maria tem a Deus como seu fim último. O amor a Deus, a devoção a Deus, é o princípio e o fim da devoção à Santíssima Virgem Maria. Em palavras simples, significa que o amor que damos a Maria tem Deus como destino final. Porque Maria, ela não retém esse amor para ela. Na verdade, ela entrega tudo a Deus. Ela faz tudo o que Deus quer. Ela é aquela serva fiel, aquela que jamais magoou o coração de Deus. E essa é a realidade da devoção a Maria. Ela é cristocêntrica. Vamos falar mais um pouquinho sobre essa realidade. E agora vamos para a segunda pergunta. O que é consagração? Já sabemos o que é devoção. A devoção é o ato da vontade de servir a Deus. E todas as devoções, de modo especial da Virgem Maria, têm Deus como seu fim último. E a consagração? Que deve ser ela? Em essência, é a mesma coisa de consagração, de devoção, porém acontecendo em momentos diferentes. Isso significa que a alma verdadeiramente devota, a alma que busca essa ligação com Deus, servir a Deus, ela chega a uma perfeita entrega, que é a consagração. E significa que essa alma, ela percebe que não há vantagens em querer se pertencer, em querer ser dona de si. Então, ela, em uma entrega total, irrevogável de si mesma, ela se entrega a Deus, ela se entrega a nosso Senhor Jesus Cristo. E eu trago aqui mais uma pessoa para nos ajudar a entender sobre o que é a consagração. E é o padre Garrigou Lagrange. Ele vai dizer que a consagração, de modo específico a Nossa Senhora, ela consiste em prometer recorrer a ela, a Santíssima Virgem, de forma filial, constante, vivendo em uma habitual dependência dela, para alcançar uma união, percebam, mais íntima com Jesus Cristo. Foi aquilo que a gente falou no começo. Se toda devoção, ela me leva a Deus, a consagração, então, nossa, ela consiste em prometer recorrer à Santíssima Virgem Maria de forma filial, de forma constante, para que, por meio desse caminho, eu possa mais perfeitamente me unir a Jesus e, assim, à Santíssima Trindade. Então, a perfeita devoção é, na verdade, a consagração. Percebam que, aquilo que eu falei, em essência são a mesma coisa, mas acontecendo em momentos diferentes. A alma que é verdadeiramente devota, ela deseja se consagrar, ela deseja entregar todos os seus tesouros, a sua vida, o seu próprio corpo, os seus bens exteriores, seus bens espirituais, a sua alma com todas as suas faculdades. Tudo isso nas mãos de Jesus por meio da Santíssima Virgem Maria, porque ela já trilhou esse caminho, ela já conhece. E eu trago para vocês alguns aspectos da verdadeira devoção à Santíssima Virgem Maria, e esses aspectos eu também retirei aqui do Tratado da Verdadeira Devoção, e já deixo como indicação. Falando um pouquinho sobre este livrinho, era o livro de cabeceira de São João Paulo II. Só que cai a dica, uma dica de peso, né, para quem não tem ainda esse livrinho. Né? Então, muito mais do que um livro de recomendação, é um livro de oração. É um livro que nos aproxima, que nos faz conhecer também a Santíssima Virgem Maria, a consagração. Claro, existem outros métodos também de consagração, e o nosso, em específico, tem inspiração no tratado, mas vale muito a pena a gente se aproximar e se aprofundar também no tratado. Então, eu trago aqui para vocês alguns aspectos que São Luís ele apresenta, e a gente vai, aos pouquinhos, entendendo e compreendendo. E isso se aplica a todas as consagrações e a todas as devoções. O primeiro aspecto que nós podemos compreender é que a consagração à Santíssima Virgem Maria, ela é cristocêntrica. Até porque nós já entendemos que toda devoção tem Deus como seu fim último. Então, Jesus Cristo, nosso Salvador, ele é o centro da consagração. Ele é o fim de toda devoção à Santíssima Virgem Maria. Porque, de outra forma, ela seria falsa e enganosa. Então, a devoção a Maria, ela nos leva, à verdade, a um amor maior, um amor terno e fiel a Jesus Cristo, nos leva a servir a nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo o exemplo da Santíssima Virgem Maria. Então, nós imitamos Maria para imitarmos a Jesus mais perfeitamente, para nos aproximarmos dele. A segunda verdade sobre a consagração, o segundo aspecto, é que a consagração a Jesus Cristo e a Maria, ela nos coloca em uma condição de escravidão de amor. Muita gente se assusta com essa palavra, quando falamos de escravidão.
Até porque essa ideia de escravidão, onde alguém tira a liberdade de outrem, que castiga, que pune, que maltrata, isso só existe na nossa relação humana. Com Deus não é assim. Jesus, ele nos comprou por um preço muito alto, o preço do seu sangue, do seu sacrifício na cruz. E antes do nosso batismo éramos escravos do demônio, mas por meio do batismo fomos transformados e nos tornamos escravos de Jesus Cristo, para glorificá-lo, servi-lo e amá-lo. Isso é o nosso batismo. Mas o que seria essa escravidão? A escravidão que o próprio São Luís fala e que as consagrações também nos apresentam é uma escravidão que nos coloca inteiramente ao serviço de Deus e escravidão de amor a Deus, em ordem natural e em ordem livre também. Aí São Luís ele vai dizer aqui no tratado que existem 3 tipos de escravidão. A primeira delas é a escravidão natural, que é a que toda criação pertence a Deus, é escravo de Deus de forma natural, porque Deus nos fez, nosso próprio ser devemos a Ele. Então é a natureza, todas as coisas, o universo, as pessoas, até aquelas que não creem em Deus, elas pertencem a Deus na qualidade de escravos pela ordem natural, porque Deus é o nosso Criador. O segundo tipo de escravidão, ela se chama escravidão por constrangimento. E esses são os demônios e também os infiéis. Até aqueles que odeiam a Deus, até aqueles que rejeitam a Deus, também pertencem a Deus. São seus escravos por constrangimento. Mas existe um terceiro tipo de escravidão, e que essa é a mais perfeita, essa é a que mais louva a Deus, e é essa que buscamos por meio da consagração, que é a consagração livre de si mesmo que os santos viveram. Então, todos os santos, com sua própria liberdade, se entregaram a Deus, e um exemplo que temos São Francisco de Assis, ele que entregou tudo a Deus, seus bens exteriores, seus bens interiores a Deus, com o uso de sua liberdade, de sua razão. E é essa que buscamos, esse tipo de escravidão. Ela é a mais perfeita, a mais gloriosa, a que mais agrada a Deus. Por isso que chamamos de escravidão de amor. Porque não por obrigação, não por constrangimento, mas pelo simples fato de pertencer a Deus, pela honra de pertencermos a Deus. Porque nos convencemos que não há vantagem alguma em querermos sermos donos da nossa vida, em querer decidir tudo da nossa forma. Então, pela simples honra de servir a Deus, nós escolhemos, com nossa liberdade, nos consagrarmos, nos entregarmos a Deus. Então, chamamos a isso de escravidão de amor. E Maria, ela é o meio mais perfeito de servir a Deus. Ela é aquela que nos aproxima de Deus. Por isso que ela já disse em sua resposta no seu Fiat, né? Eis aqui a serva, eis aqui a escrava do Senhor. Essa é, em essência, a consagração por amor. Aquela que ama a Deus, a alma que necessita de Deus, a alma que reconhece a honra que é pertencer a nosso Senhor Jesus Cristo. Então, consagrar significa, na verdade, se despojar de tudo que eu tenho. E São Luís ele também vai nos dar alguns caminhos, algumas diretrizes sobre a consagração e sobre os aspectos da verdadeira devoção. Então, já vimos que ela é cristocêntrica, nosso Senhor ele é o centro de tudo. Segundo, a consagração, ela nos coloca na qualidade de escravos, de amor. E em terceiro, a consagração também nos leva a nos reconhecermos, a nos conhecermos e também a nos despojarmos do nosso fundo de maldade. Porque a realidade é que a corrupção, o pecado, ele deixou uma marca em nós, um medo de Deus, um receio de Deus. E a própria consagração, ela é uma cura também para isso, é uma via de santidade que a Santíssima Virgem Maria nos ensina. É um caminho mais fácil, mais rápido e mais seguro. Isso porque as nossas melhores ações, até os nossos atos de bondade, tudo isso é corrompido pelo nosso fundo de maldade, que é o pecado, a corrupção. E a consagração, como eu falei anteriormente, ela é, de fato, uma via de santificação, onde nós buscamos morrer para nós mesmos, para nossas vontades, e essa devoção, ela nos leva a produzir frutos, frutos de santidade. Olha nas virtudes da Santíssima Virgem Maria. Então, o amor a Maria, ela nos leva a um aniquilamento de nós mesmos. Percebam que interessante.
Imitando a Maria, eu não deixo de amar a Deus, mas eu passo a amar ainda mais a Deus, eu passo a me conhecer também, conhecer esse fundo de maldade que existe em mim, observando as virtudes da Santíssima Virgem Maria, a sua fé, a sua bondade, a sua paciência heróica, tantas virtudes que observamos na Santíssima Virgem Maria, nós observamos, imitamos, passamos a olhar para o nosso interior, para o nosso fundo de maldade, quanto que as nossas ações desordenadas, elas mancham as nossas melhores obras, nossas pequenas obras também, e olhamos para a Santíssima Virgem Maria como esse caminho mais perfeito para imitarmos a nosso Senhor Jesus Cristo. Uma outra verdade sobre a consagração e sobre a devoção à Santíssima Virgem Maria é que esse é um meio mais perfeito e mais humilde de nos aproximarmos de Deus. Escutamos por aí que nós podemos chegar diretamente a Deus, que nós podemos, que o véu se rasgou, que nós podemos falar com Deus, que não precisamos da Santíssima Virgem, que não precisamos dos santos, não precisamos da intercessão de ninguém. E que arrogância que é acreditar nisso, que é defender essa ideia. E os santos, eles concordam de que é muito mais humilde nos aproximarmos de Deus por meio da Santíssima Virgem Maria e dos nossos intercessores. Maria, eu poderia dizer que ela é um degrau mais acessível a Deus, para nos chegarmos a nosso Senhor Jesus Cristo. Deus, ele não precisa de Maria, mas ele quis precisar dela. Deus poderia ter colocado Jesus no mundo com as suas próprias mãos. Ele não precisava que Jesus passasse pela Santíssima Virgem Maria. Deus Todo-Poderoso não precisava dela para começar os seus sinais, para santificar João Batista. Mas ainda assim ele quis se servir dessa criatura tão perfeita, tão importante para nós. Diante de Deus, ela é um nada. Isso quem diz é São Luís Maria. Mas para nós ela é tudo. É nossa mãe, medianeira, ela é nossa auxiliadora, nossa mestra. E esse é um caminho de humildade. E a consagração nos leva a compreendermos que Maria, ela é um caminho acessível, ela é um degrau mais pertinho de nós para chegarmos a Jesus Cristo. E aí, Fernanda, tem alguma perguntinha por aí? Até agora está bem calmo o chat, tá? Vocês podem estar mandando perguntas, tanto aqui pelo chat do YouTube, eu estou observando se chega alguma pergunta, alguma dúvida, ou também pelo WhatsApp, tá? Eu vou estar olhando isso e vou passando para a Jéssica. Mas pode seguir. Muito bom. E vamos falar também um pouquinho sobre as características da verdadeira devoção. Como é que a gente reconhece que a minha devoção à Santíssima Virgem Maria, Nosso Senhor, é de fato verdadeira? Ela não está corrompida pelo meu fundo de maldade. Quem vai nos ajudar a compreender também é São Luís Maria, em seu tratado. Aqui, ele traz pelo menos 7 tipos de falsas devoções. É como se, para mostrar o que é verdadeiro, primeiro ele mostra para a gente o que é falso, para que assim a gente comece a olhar para a nossa vida, analisando a nossa relação com Deus e com a Santíssima Virgem Maria, e possamos aniquilar de nós esses sinais de falsas devoções e abraçar a verdadeira devoção. Eu vou somente comentar quais são os tipos de falsas devoções que São Luís ele apresenta, mas deixo como curiosidade para quem quiser adentrar um pouco mais, ler o Tratado da Verdadeira Devoção e compreender mais a fundo sobre essas falsas devoções. São Luís ele diz que existem pelo menos 7 tipos de falsos devotos. Ele fala dos devotos críticos, escrupulosos, os exteriores, presunçosos, inconstantes, hipócritas e, por fim, os interesseiros. Vou comentar algo breve sobre cada um, porque o intuito aqui é falar sobre a verdadeira devoção. Mas é importante conhecermos as falsas devoções. E é o que eu sempre pergunto quando eu acompanho turmas de consagração, eu faço a seguinte pergunta, quem quiser pode até responder aí no chat. Eu falo o seguinte, gente, o que é pior? A pessoa que não tem devoção nenhuma ou a pessoa que abraça uma falsa devoção? Alguém pode até pensar assim, mas mesmo que a devoção seja falsa, pelo menos a pessoa está tentando, né? Ela está fazendo alguma coisa, ainda que ela seja um devoto escrupuloso, exterior, mas ela está fazendo alguma coisa, ela está tentando se achegar a Deus de alguma maneira. Só que a gente precisa compreender o sentido de falsa devoção. Parece, não é, que não tem nada de tão perigoso nisso. Só que
a origem dessas falsas devoções, na verdade, elas vêm do próprio demônio. Ele que é enganador. Ele que, desde o princípio, ele conta meias verdades para enganar o homem e a mulher, meio da mentira. Então, as falsas devoções, na verdade, elas têm como intuito nos afastar do nosso fim último, que é o amor a Deus. Parece que não tem nada demais, parece que não tem um grande problema em abraçarmos falsas devoções, mas na realidade elas vão nos distanciando cada vez mais da verdadeira devoção. Então, por isso que precisamos conhecê-las, identificá-las para que possamos extingui-las de nossa vida. Então, sobre a devoção crítica, para comentar um pouco, os críticos, São Luís Maria, ele diz que são aquelas pessoas que em nada creem, que na verdade, no fundo, elas não têm fé. Criticam as devoções marianas, criticam a fé simples das pessoas. Então, é aquele devoto que ele está tão cheio de si, ele acredita tanto que ele possui aquela verdade, que ele coloca dúvida em tudo. Tudo. E se algo não é cientificamente comprovado, ele vai e coloca sempre uma dúvida. Ele diminui, ele desdenha a fé simples. Já o devoto escrupuloso é aquele que morre de receio de amar a Santíssima Virgem Maria porque acha que vai estar retirando a glória de Deus. E, na verdade, essa devoção por escrúpulo ela acontece muito no meio católico. A gente não fala sobre aqueles que não abraçam a fé, aqueles que não têm Maria como mãe. Nós falamos mesmo para nós, católicos, que muitas vezes nutrimos esse receio de amar a Deus. Que muitas vezes nos enganamos, achando que amar a Santíssima Virgem Maria estaremos tirando a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso se chama essa devoção por escrúpulo, que é uma doença da alma. O terceiro tipo são os exteriores, que são aqueles que abraçam todas as devoções, mas só querem delas aquilo que é externo. Então, com escapulários, terços, medalhas, camisa, aquela estampa de Nossa Senhora, tudo que for exterior, esse devoto ele abraça, ele todo pendurado de acessórios, mas ele não muda de vida. A sua vida interior, ela é totalmente estéril. E isso é um perigo também, porque uma devoção que ela é externa, essa pessoa, ela repete mil e mil ave-marias, mas a vida interior dela não muda, ela não se converte, ela não abandona suas más ações, ela não reconhece o seu fundo de maldade, e essa devoção ela não vai levar a um verdadeiro encontro com o nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos entender que a devoção exterior, sim, ela é importante juntamente com a devoção interior. Mas externo por externo, isso não muda a vida de ninguém. Já os presunçosos, São Luís Maria, ele fala que esses eles estão totalmente abandonados aos seus pecados. São aqueles devotos de que se escondem diante da devoção à Santíssima Virgem Maria, por fora, uma aparência, mas estão totalmente abandonados aos seus pecados e eles presumem que Deus irá salvá-los, porque eles são devotos da Santíssima Virgem Maria, então de alguma forma Deus irá me salvar, eu não preciso mudar de vida, eu não preciso abandonar os meus vícios, eu não preciso abandonar meus pecados, eu não preciso endireitar minha vida. Então, a presunção, na verdade, é um pecado gravíssimo e que arrasta tantas e tantas almas a acreditar que em algum momento Deus me salva e eu não preciso fazer nada. Ele já me salvou, ele já pagou por mim e eu não preciso me converter. E existem também os devotos inconstantes, que são aqueles que são por temporadas. Uma hora ele abraça um monte de devoções ao mesmo tempo, depois abandona tudo, e essa inconstância não é como a vida de um santo. Um santo é feito de quedas e erguimento. Cai, olha para Deus, estende a mão e volta. Já o inconstante, não. Ele é aquele que ele quer tudo, mas ele abandona, é como se fosse aquela palavrinha, o oba-oba. Ele só quer o externo também, só quer os momentos, aquelas fagulhas, e depois ele esfria e volta tudo de novo para a sua vida e já não reza mais. E a devoção inconstante, ela faz isso com a alma, ela causa essa esfrieza que, vez ou outra, ela se acende não por um amor a Deus, mas por uma vaidade, por um orgulho, porque viu alguém fazendo, porque foi cobrado, mas não é fundo de amor verdadeiro a Deus. Os hipócritas são aqueles que eles buscam mais, como posso dizer, demonstrar devoção ao mundo do que para Deus. Se importam muito mais com o que o mundo pensa dele do que o que Deus pensa. Isso se chama a devoção hipócrita. Então, aquela pessoa que ela também se abandona aos seus pecados, mas se esconde embaixo do manto da Santíssima Virgem Maria. Então, percebam que perigo é essa devoção. E, por fim, os interesseiros, que são aqueles que só procuram a Jesus e a Maria quando precisam de algo.
são como mercenários. Só buscam a Santíssima Virgem Maria quando precisam, vão à missa quando precisam, procuram cura, procuram libertação e depois somem e abandonam a devoção. Então, precisamos ter cuidado para não abraçarmos essas falsas devoções e olharmos para a nossa vida observando se em algum momento eu já abracei uma devoção ou eu ainda mantenho uma devoção como essa, que é falsa, que não vem de Deus, e na verdade o demônio, ele é esse moedeiro falso. São Luís Maria também afirma que ele coloca falsas devoções no mundo, essas moedas falsas, que na verdade não tem valor nenhum, e que cada vez mais nos afastam da verdadeira devoção. E para a gente concluir, já chegando um pouquinho perto do fim, o que seria então a verdadeira devoção? Como que a verdadeira devoção ela me leva a me relacionar com Nossa Senhora e com Jesus Cristo? Qual o papel da verdadeira devoção? Vou trazer agora aqui na íntegra o que São Luís ele nos diz, que acho que é tão importante também algumas palavras de São Luís Maria. Ele vai dizer o seguinte: depois de descobrirmos, condenarmos as falsas devoções à Santíssima Virgem Maria, nos cumpre estabelecer em poucas palavras a verdadeira devoção, que foi esse o nosso objetivo aqui essa noite, conhecer os aspectos, o que é a verdadeira devoção, como perceber a verdadeira devoção e como abraçar em minha vida. Estamos começando esse caminho, esse itinerário, e queremos até o final estarmos totalmente unidos a Jesus por meio da consagração pelas mãos da Santíssima Virgem Maria. E São Luís ele vai trazer para nós 5 palavrinhas que resumem muito bem o que é a verdadeira devoção. Quem quiser anotar no seu caderninho aí também. A primeira coisa, ele fala que a devoção verdadeira, ela é interior, muito diferente daquela devoção externa, que só se preocupa com o que está no mundo material, mas que não muda a alma, que não muda a vida. A devoção, ela é interior, porque ela parte do espírito e do coração. Ela vem da estima, do respeito que se tem a Nossa Senhora. Então, não é algo externo, não é algo por aparências, mas, na verdade, ela parte de um amor a Maria, de um respeito à Santíssima Virgem Maria. Então, isso é formado por esse amor, essa imitação das virtudes da Santíssima Virgem Maria. Claro, as práticas exteriores, elas acompanham as práticas interiores. A devoção ao Santo Terço, Rosário, as orações marianas, os hinos, os cânticos, tudo isso é importante, são louvores também. É o culto devido à Santíssima Virgem Maria. Só que somente o externo não muda a minha vida. Então, primeiramente, essa devoção ela parte de algo interior, é desse desejo, esse respeito e essa estima para com a Santíssima Mãe. A segunda é que a verdadeira devoção ela é eterna. Significa que ela é cheia de confiança na Santíssima Virgem Maria. É a confiança de um filho com sua mãe. E acho que cada um aqui tem exemplos próprios dessa confiança. O quanto que nós confiamos na palavra da nossa mãe, em nossa vida, em situações. Parece que muitas vezes a nossa mãe ela tem esse dom de nos acalmar com uma palavra simples. Aquele não é bem assim. São coisas que a gente vai perceber no nosso dia a dia. E é essa relação também que devemos ter para com a Santíssima Virgem Maria, uma confiança filial, de que ela é nossa mãe verdadeira, não pela natureza, como nosso Senhor Jesus Cristo, não pela ordem natural, mas pela ordem da graça, porque é a nossa mãe, a mãe que Deus nos deu. Então ninguém pode dizer que não tem mãe, que é sozinho, pois temos a Santíssima Virgem Maria. Terceiro, a verdadeira devoção, ela é santa. Então, ela me leva a mudar de vida. Ela me leva a olhar para os meus defeitos, para os meus vícios e querer retirá-los, em querer expulsar de minha vida tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus. E como é que a gente torna a devoção santa? Existe uma fórmula, olhando para a Santíssima Virgem Maria. São Luís ele diz o seguinte, que tem 2 formas de nos conformarmos a Deus, de nos santificarmos. Ele fala que existe um molde, que Deus deixou no mundo um molde onde nós, pobres criaturas, podemos entrar nesse molde e assim nos conformarmos a Jesus Cristo. E esse molde é a Santíssima Virgem Maria. Ele diz o seguinte, existem 2 formas de fazermos uma cópia de uma imagenzinha como essa. A primeira forma é bem mais difícil. É quando nós pegamos um material e começamos a esculpir, vamos tentando fazer uma cópia dessa imagem. Não vai ficar perfeita. Isso depende muito das mãos do artesão. Por mais que a gente trabalhe, tente ali fazer uma cópia, é muito mais difícil. Isso é a vida de quem tenta se santificar sem a Santíssima Virgem Maria, quem quer chegar a Deus sem a Santíssima Virgem.
Mas a segunda forma, ela é muito mais fácil, muito mais rápida. É utilizar um molde. Com um molde eu consigo fazer uma cópia perfeitinha dessa imagem aqui, com todos os detalhes, com todas as suas particularidades. E imitando a Santíssima Virgem Maria, por meio da consagração, essa verdadeira devoção, eu vou me conformando mais a Jesus Cristo, olhando para as suas virtudes, a sua santidade, a sua contínua oração, sua pureza, sua caridade ardente, a sua paciência heróica, a mortificação da Santíssima Virgem Maria, o quanto o seu silêncio orante, o seu silêncio fecundo. Então, analisando como a Santíssima Virgem Maria ela age, como ela lidou com todo o mistério que envolvia, mesmo sem compreender o incompreensível, ela teve a fé, ela concebeu pela fé. Então, olhando para a Santíssima Virgem Maria, a minha devoção a Deus, ela se torna santa, porque eu imito a Santíssima Virgem Maria e aniquilo de mim aquilo que não pertence a Deus. Quarto, a verdadeira devoção ela é constante, ou seja, ela é habitual, muito diferente daquela devoção inconstante, que é por momentos. Então, é um ato de coragem, nós nos opormos ao mundo, nós nos opormos àquilo que não vem de Deus. E a devoção verdadeira ela é constante. Isso não significa que não há quedas, isso não significa que não há esfriamentos, de que não há aqueles momentos em que nos encontramos até um pouco distante da nossa devoção. E assim também a vida de um santo, com quedas e erguimentos, olhando para Deus, sempre tendo Deus como meta. Então, e Maria ela vivia nessa constante oração. Maria, ela, mesmo em seu silêncio, o inteiro da Santíssima Virgem Maria era de oração em seu coração, sem precisar falar nada. E a devoção constante, ela nos leva justamente a isso, a buscarmos, a recorrermos à Santíssima Virgem Maria, recorremos a Deus o tempo inteiro, caindo, levantando, mas sempre constante, com amor ardente. E para a gente finalizar, a verdadeira devoção, ela também é desinteressada. E para a gente, uma frase que resumiria muito bem o que significa uma devoção desinteressada. Significa que eu devo amar a Virgem Maria porque ela é amável, não porque ela pode, pelo que ela pode fazer por mim, não porque ela me auxilia, não porque ela me leva mais rápido a Jesus, mas porque ela é amável, porque ela é a minha mãe, ela é a mãe que Deus me deu. Então, a verdadeira devoção, ela me leva a buscar, não a mim mesma, mas a buscar a Deus, a buscar a Santíssima Virgem Maria. E não é buscando um lucro por isso. Claro, a consagração vocês vão compreender nos próximos encontros o quanto isso é lucrativo para a nossa alma, pertencer a Jesus, sermos seus escravos de amor, alcançar a nossa santificação, a santificação da nossa família, entregar tudo que nós temos a Jesus por meio da consagração. Mas o principal de tudo isso é ter um amor gratuito, sem esperar nada em troca. Amar a Maria porque ela é amável, amar a Deus porque ele é digno do nosso amor. E assim a gente chega ao fim dessa noite. Agradeço a vocês, quem está aqui presente. Essa live ficará gravada, colocaremos também para quem não conseguiu participar com a gente, mas vai ter a oportunidade de assistir em seu horário, acompanhar também e seguirmos, né, em frente rumo à consagração e para aqueles também que irão fazer a sua renovação. É uma oportunidade também brilhante para que nos aproximemos mais da Santíssima Virgem Maria e cheguemos mais rapidamente até Jesus. Isso é a consagração, essa entrega filial, essa entrega sem reservas, essa entrega total de si mesmo, nós mesmos entregamos a Jesus por meio da Santíssima Virgem Maria. Maravilha. Também eu quero agradecer a Jéssica, né, que trouxe tão belíssimamente esse primeiro tema. Daqui a 15 dias será o nosso segundo encontro, já com outro tema, um outro formador, e é interessante frisar isso que Jéssica falou. Esse nosso itinerário formativo, ele tem como inspiração o método de São Luís Maria, mas ele não vai seguir à risca todo o livrinho. Então, além do tratado, vocês terão também informações, sobretudo com o padre Jerônimo Alves, sobre catecismo da Igreja Católica, outros aspectos da doutrina cristã,
história da igreja, doutrina do purgatório. Então, nós vamos ter outros elementos que vão compor, né, essa nossa formação. Então, algumas pessoas também tiveram dúvidas. Eu fiz consagração pelo método de São Luís Maria e eu poderia fazer a renovação utilizando esse método que vocês estão utilizando aqui? Sim, pode. Inclusive, vai ser muito bom, porque você vai ter, além de relembrar aspectos do tratado, você pode, de repente, estar recebendo conteúdos novos, formações novas de assuntos que você ainda não tinha conhecimento. Então, essa é a diferença desse itinerário formativo aqui da nossa associação. E só frisando é isso. Os nossos encontros serão quinzenais. Todo o roteiro de formações com as datas já está disponível no grupo do WhatsApp, já está fixado, tá? Você pode dar uma verificada lá. E só reforçando, a data da consagração será no dia 27 de novembro, dia de Nossa Senhora das Graças. Essa consagração, ela será presencial no Seminário Diocesano de Caruaru. Porém, se você é de uma outra cidade, de um outro estado, e fica difícil para você ir até o seminário, você pode se consagrar na sua própria cidade, tá? Então, lá mesmo no grupo, quando concluirmos todas as formações, nós vamos enviar o PDF para que você possa imprimir o seu certificado, e na paróquia ou na igreja em que você for fazer a sua consagração, é só você pedir para que o sacerdote assine também esse seu certificado. Então, basicamente é isso. Mais alguma coisa a acrescentar? Então, estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Salve Maria. Salve Maria Santíssima.